pastor Flávio Amaral. Aqui é o Anderson Garcia. A minha pergunta é uma pergunta que fica na mente de todos os ex-homossexuais Aqui quem fala é o Marcelo Messi de Rondônia. E a pergunta que eu quero trazer aqui nessa tarde... Deus, pastor Flávio Amaral. Olá, pastor Flávio Amaral. Aqui é o Anderson Garcia. A minha pergunta é uma pergunta que fica na mente de todos os ex-homossexuais, que é masturbação. É pecado se masturbar? Que Deus abençoe você a cada dia mais. Um forte abraço e que esse canal seja rio de bênçãos na vida de muitas pessoas. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo trabalho. Um forte abraço. Tchau, tchau. Sim, Anderson, é pecado se masturbar. Eu fui viciado em masturbação. Eu procurei um médico, passei isso para ele, ele me passou ansiedade, uns comprimidos eu tomei 2 meses e nunca mais eu senti vontade de me masturbar. Porque a masturbação é um ato obsceno, lascivo, pecaminoso, onde você não pensa nas cataratas do Iguaçu. Ninguém se masturba pensando na cara de ninguém, da cara da Dilma, na cara de quem é feia. Quando se masturbamos ou nos masturbamos, a gente pensa em alguém bonito, atraente e sensual. Isso torna um adultério, uma lascívia, uma fornicação. E aquele que cometer até em pensamento adultério, cometeu pecado. Então a masturbação é um pecado que destrói a vida espiritual. Por isso temos que ocupar nossa mente com as coisas de Deus. Mente vazia, oficina do diabo. Boa tarde, povo de Deus. Eu sou Wesley Ribeiro, de Brasília, ex-travesti também. Conheci o pastor Flávio Amaral e tive o prazer de vê-lo agora recentemente. A minha pergunta que eu deixo aqui para você se eu peco em pensamento e não cometo o ato, tem o mesmo peso? Oi, Wesley. Boa pergunta, varão de Deus. De jeito nenhum. O pecado materializado e consumado, ele gera maldição. Ele gera morte espiritual e carnal. Se você pensa, você cometeu sim o pecado, mas não tem o mesmo peso. Você pode substituir o seu pensamento pela glória de Deus e repreender o seu pensamento pelo nome de Jesus, que é santo e poderoso. Não é verdade, amor? É isso aí. Glória a Deus. Boa pergunta. Não tem o mesmo peso, não. Pensou? Repreende. Não pode consumar. Amém? É isso aí. Pecado não consumado, né? Não tem tanto efeito quanto só o pensamento. Verdade. Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Flávio Amaral. A minha pergunta é essa: o que faz o homem viver a prática homossexual? Então, Rafael, o que faz um homem viver a prática homossexual são as brechas. Primeiro, ninguém nasce gay, mas quando criança sente o desejo. Quando cresce, muitos têm a opção, ou têm a sugestão, ou têm o caminho, a orientação de servir a Deus. E eu conheço muita gente que foge do pecado e vive para sempre longe dele, e Deus liberta e faz a obra completa. Mas aqueles que vivem dando brecha, aqueles que vivem no mundo, aqueles que vivem na idolatria, nas músicas, nas novelas, na televisão, aqueles que se afastam de Deus, com certeza ficam vulneráveis e Satanás destrói com toda força, como ele fez com a minha vida, mas não destruiu, porque Jesus me libertou. Então a brecha do pecado traz o desejo da homossexualidade. Na vida de muitos, eu já falei, maldição. Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Deus amaldiçoa, mas ele também faz misericórdia daqueles que o buscam, como eu fiz. E o que faz a gente viver é brecha. Tem que tampar as brechas. Vence o que você alimenta mais. Alimente sua vida, seu corpo, sua mente, seu pensamento, comportamento das coisas de Deus. Alimente-se o teu espírito e castigue sua carne, que o diabo fugirá de você. Sujeita a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de você. Tiago 4,7.
Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, viva para Jesus. Assim você será liberto de todo o pecado da carne. Beijo no coração, Rafael. Primeiramente, falar do pastor Flávio Amaral, né? Que ele é um orgulho para mim. E a pergunta, eu quero fazer duas perguntas. A pessoa que é ex-homossexual e não quer se casar, que se baseia na palavra de Paulo, que Paulo era sozinho, isso é correto? E a pessoa que se diz homossexual ter os desejos ainda pelo mesmo sexo, isso é uma coisa correta? Essas duas perguntas. Obrigada. Respondendo a pergunta da Anaísa, obrigado pelo teu carinho, tá, Anaísa? Você é a pessoa mais especial da minha vida. A Anaísa mora em Anápolis e é do grupo Libertos por Deus. E ela perguntou de rapazes que saem da homossexualidade e não querem se casar. Olha, é uma opção, mas dificilmente você vai conseguir se firmar com tanto poder de Deus. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem caminhe só, ande só. A Bíblia diz isso. Eu mesmo dou o meu exemplo, porque eu não consigo. Eu não consigo ficar sem a minha esposa, não consigo ficar sem sexo, não consigo ficar sem fazer amor com a minha mulher. Então, claro que tem pessoas que conseguem, é uma opção, mas é mais difícil, tá? E a outra pergunta que a Anaísa fez foi de rapazes que saem da homossexualidade e continuam com desejo. Bom, você não pode servir a Deus sem substituir todos os seus desejos por outro desejo. Ou seja, servir a Deus ou amar uma mulher ou fazer os dois. Servir a Deus e amar sua esposa. Com certeza Jesus liberta de todo pecado, mas depende muito de você. Você tem que lutar. Jesus liberta sim, mas você tem que substituir seus desejos, pensamentos, sentimentos e seu comportamento você tem que mudar. Você tem que fazer um esforço e Jesus faz um grande milagre e trabalha na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração, Naísa. Então, a minha pergunta é o seguinte. Muitos aí dizem que homossexualidade ela vem de berço, que a criança já nasce gay, seja ela homem ou mulher, nasce gay. Então, aí eles usam o exemplo de crianças afeminadas, crianças que gostam de boneca, de brincar de menina, de se comportar como menina. Então minha pergunta é essa: como explicar isso? A maldição da homossexualidade ela é visitada na criança. Ela é, às vezes por maldições hereditárias, comportamentos dos pais, dos avós e dos tataravós. Êxodo 20, Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Eu disse em outra pergunta que a homossexualidade é uma maldição que o próprio Deus amaldiçoou. Amaldiçoou essa geração perversa, porque nós somos uma geração perversa. Mas a Bíblia diz que Jesus faz misericórdia até 1000 anos daqueles que o buscam e andam em seus caminhos. Êxodo 20. Então a maldição é alcançada na vida da criança e ela se torna feminina como um espírito maligno, como uma espécie de potestade maligna. O diabo, o próprio demônios, pombagiras, entidades se apostam na vida das crianças e elas começam a mudar o seu comportamento. É algo espiritual e é demoníaco e só pode ser alcançado, só pode ser libertado pelo poder que há no nome de Jesus, com oração, jejum, leitura bíblica e vida com Deus. Por isso que a criança tem jeito afeminado. Eu era uma criança afeminada, mas hoje Deus está me libertando todos os dias de jeitos e trejeitos e tirou de mim todo o desejo homoafetivo. Hoje eu gosto e amo minha esposa, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus, pastor Flávio. Aqui quem fala é o Marcelo Messi de Rondônia.
E a pergunta que eu quero trazer aqui nessa tarde é: eu vou para a igreja, eu gosto de adorar a Deus, mas não consigo largar as coisas do Egito. O que eu devo fazer? E então, Marcelo, Deus abençoe tua vida. Você vai para a igreja, gosta de adorar a Deus, mas às vezes não consegue largar as coisas do Egito. Jesus, o nosso Deus, disse a Moisés: tire as sandálias dos teus pés, que o lugar que tu pisa é santo. Então nós devemos nos esforçar para largar as músicas do mundo, as coisas do mundo, novela, filme, tudo que é do mundo, tudo que te prejudica, tudo que te tira da presença de Deus, você deve largar sim. Se esforce, não aceite os manjares do mundo. A Bíblia diz: tem bom ânimo, esforça-te por ti mesmo, escapa por tua alma. Ainda que tenha que se afastar de amizades e coisas do mundo, nós devemos sim, em nome de Jesus. Se afaste, Deus vai te dar vitória. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o missionário Lucas. E eu vou deixar minha pergunta para o pastor Flávio. Na sua opinião, o que realmente é o homossexualismo? Vem de berço, como muitos dizem, ou são coisas da espiritualidade? Então, missionário Lucas, o que é realmente o homossexualismo? Não só na minha opinião, o meu conhecimento ele é bíblico, é teológico. A maldição. O homossexualismo é uma maldição lançada por Deus do céu. Se manifesta a ira de Deus contra os filhos da impiedade, que esconderam a verdade de Deus e desonraram a Deus, honraram a criaturas e ao homem, esqueceram as coisas maravilhosas que Deus fez nessa terra. A idolatria, o adultério, a prostituição, a fornicação, o pecado da carne fez com que Deus os entregasse a paixões dos homens, as paixões infames, paixões, concupiscências e imoralidade sexual, torpeza para desonrar o seu corpo em si próprio. O homossexualismo, a homossexualidade é uma maldição que Deus amaldiçoou para que a gente pudesse ser castigado, se arrependesse, fosse para os braços do Senhor. Parece ser injusto, mas não é. A maldição que Deus coloca na terra é benéfica, é para conserto, é para nós acordarmos para a vida, para nós acordarmos para Deus e orar e jejuar e buscar a Deus para que Jesus faça misericórdia de nós, nos liberte e transforme a nossa vida. Por isso, o homossexualismo é uma maldição e ela é visitada ainda na vida da criança, quando é jovem, quando é adulto. Depende de quantas vezes você dá suas brechas. Nós precisamos tampar as brechas e buscar a Deus mais do que tudo. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, quero sentir suas afeições por mim.